As universidades públicas brasileiras têm se empenhado para promover ações afirmativas e também políticas de inclusão e permanência, visando a garantia da diversidade e da pluralidade. E é claro que os desafios são enormes e ainda existe muito a ser feito, mas a Universidade Federal de Goiás tem se destacado nesse campo e hoje é uma das referências no país. E nós vamos falar então sobre ações afirmativas, inclusão e permanência. Olá! Conexões de hoje fala sobre ações afirmativas, inclusão e permanência e para isso recebe dois convidados. A professora Luciene Dias, que mais uma vez está aqui no Conexões para auxiliar a gente, ela que é coordenadora de ações afirmativas. Obrigada, professora. Olá, eu que agradeço. E também contamos com a presença do Jean Batista, que é coordenador de inclusão e permanência da Universidade Federal de Goiás. Olá, obrigada pela presença, Jean. Olá, obrigado. Bom, vamos começar então com uma pergunta bem explicativa, bem informativa. O que seriam as ações afirmativas e também as políticas de inclusão e permanência? Professora Luciene, queria que a senhora começasse. Bom, por ações afirmativas, a gente pode compreender todo o arcabouço de políticas e ações pontuais que chega, no nosso caso, à universidade, após o advento de políticas que provoquem inclusão. Então, por construir um novo panorama, por construir uma nova proposta de universidade e para garantir que essa pluralidade seja mantida, a gente precisa adotar ações afirmativas. Por exemplo, se há 20 anos a gente não contava com um número significativo de pessoas negras transitando pela universidade e hoje a gente tem essa configuração dentro da universidade, compete a todos os setores da universidade pensar políticas concretas que garantam inclusão, permanência e saída qualificada dessas pessoas no nosso ambiente de convivência. Então, ações afirmativas é uma oportunidade e pela primeira vez na história do país que a gente tem de conviver com a diferença elaborando práticas concretas de boa convivência. Bom, Jean, você poderia também complementar? E a inclusão e permanência é a execução das ações afirmativas. Aqui, pelo menos na UFG, a gente divide desse modo, trabalha desse modo na parte administrativa, né? Ou seja, como que vai se garantir o acesso dessas pessoas, o alcance à informação de como se ingressar na UFG, por exemplo, e após o ingresso desses grupos minoritários, como que eles vão aqui permanecer, que tipo de políticas acadêmicas, que tipo de política de assistência estudantil podem ser estabelecidas para assegurar que essas pessoas tenham sucesso acadêmico e sejam felizes aqui dentro da universidade. Bom, professora, as políticas, as ações afirmativas, na verdade, que a gente conhece mais, são as cotas e reservas de vagas. A gente poderia citar algum outro tipo de ação afirmativa? Sim, quando você tem uma presença qualificada, né, pensa no nosso corpo discente, por exemplo. Quando o corpo discente em sala de aula se propõe a debater o que compete ao seu cotidiano, que parta das relações de gênero, das relações étnico-raciais, de pertencimentos diversos. Quando o corpo discente, no ambiente de sala de aula, se propõe a discutir, ele está, na verdade, complexificando a ordem, né, a estrutura de poder e dizendo há outras demandas, há outras necessidades. Devido a essa complexidade, a gente tem que caminhar dessa ou daquela forma. Agora, no caso específico do Brasil, as ações afirmativas ganharam força com a política de cotas, que tem pouco mais de 10 anos, pensando cotas raciais nas universidades e a partir da adoção dessas políticas, do colorido que a gente trouxe, né, para as nossas universidades. E aí todas as ações vão convergindo para que a gente estabeleça essa boa convivência.
Agora, um destaque que eu queria fazer é que o Brasil adota cotas há muito mais tempo que isso, né? Quando o Brasil abre mão da mão de obra negra, né, nas lavouras, lá em 1889, e adota a mão de obra italiana, né, inclusive trazendo gente para compor essa mão de obra, o Brasil está adotando uma ação afirmativa. A pessoa com deficiência, ela tem algumas presenças na nossa legislação que datam da década de 70, né, 60, 70, e ela já tem uma entrada por ação afirmativa, mas no imaginário comum, o que tem uma adesão imediata com a discussão sobre ações afirmativas são as cotas raciais nas universidades. Mas uma rede de supermercados, por exemplo, que se propõe a adotar nome social para que seu corpo de servidores use um crachá que conste o nome social e não o nome de registro civil, está, na verdade, adotando uma ação afirmativa. Então, a ação afirmativa ela está mais no campo da política, né? Enquanto que a inclusão e permanência propõe um acompanhamento, lida com o cotidiano e com essa diversidade que uma universidade, no caso da UFG, politizada, se propôs a construir. Bom, já em relação à inclusão e permanência, quais seriam as principais ações que as universidades, principalmente, têm desenvolvido? Eu acho que é importante levantar o seguinte, que existe um conjunto de programas de ações afirmativas que se referem a um conjunto de cotas e de inclusão. Então, por exemplo, assim, o programa mais antigo que a universidade possui, que a UFG possui e as universidades brasileiras possuem é o PEC-G, o programa que garante vagas para estudantes africanos, asiáticos e latino-americanos, né? Além do PEC-G, tem o sistema Enem-Sisu, agora a partir de 2013, com a lei das cotas, que reserva aí 50% das vagas para estudantes de escola pública. Dentro desse conjunto da escola pública, os estudantes PPI, né, que são os estudantes pretos, pardos e indígenas. E, além disso, a gente tem aqui na universidade o UFG Inclui, que é uma vaga extra para indígenas e quilombolas em cada curso e 15 vagas para surdos no curso de letras libras, é isso, né? E, paralelamente, não é uma política de cotas, mas é uma política inclusiva, é o uso do nome social aqui na universidade, né, para as pessoas trans, né, as pessoas travestis e transexuais. Esse conjunto de políticas de ações afirmativas assegura uma vivência acadêmica diferenciada, né? Gera uma vivência acadêmica diferenciada, um colorido diferenciado na universidade que nos engrandece e nos enriquece e que traz aí o conjunto de políticas de permanência que tem que ser muito atentas, né? Então, políticas de acompanhamento acadêmico, que é o programa de acompanhamento acadêmico que a UFG já possui, né? Gerando núcleos livres, eventos, seminários, acompanhamento de monitores, de tutores, uma série de áreas de saber, um acompanhamento burocrático também da gestão administrativa da vaga desses jovens ou adultos dentro da universidade, assegurando que eles tenham acompanhamento das normas, que eles tenham acompanhamento das regras do RGCG, né, aqui dentro da universidade, e além da política de assistência estudantil, que nesse caso fica a cargo da PROCON, aqui no caso do UFG, né. Bom, nós vamos para o intervalo agora e a gente volta com essa conversa a respeito de ações afirmativas, inclusão e permanência na universidade no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre ações afirmativas e políticas de inclusão e permanência nas universidades públicas brasileiras e especialmente na Universidade Federal de Goiás. Bom, vamos retomar então. Jean, queria que você falasse a respeito de um pioneirismo na Universidade Federal, né, que implantou as cotas também na pós-graduação, foi a primeira universidade a implantar esse tipo de medida na pós-graduação. Foi uma articulação muito importante que aconteceu na universidade, né? Partiu de um corpo de professores da antropologia, se não me engano, é isso, Luciane? Isso. E se relacionou com a CAF, com a PROGRADE, com a PRPI. E com a PRPG. Sobretudo com a PRPG, e conseguiu gerar essa política. Eu acredito que a CAF foi muito mais ativa nesse caso do que eu, né? Sim, na verdade, a iniciativa sai da pós-graduação em antropologia, mas quando ela chega à PRPG, que é a nossa pró-reitoria de pós-graduação, ela encontra uma necessidade de uma negativa imediata, mas não para barrar a política, e sim para ampliar.
Então, o pró-reitor de pós-graduação rapidamente montou uma equipe que tinha representantes da própria antropologia, da Coordenadoria de Ações Afirmativas e outras pessoas, para que juntos a gente elaborasse uma política afirmativa que pensasse a adoção de cotas na pós-graduação, seguindo a linha que já vinha sendo desenvolvida com a adoção de cotas na graduação. Esse trabalho demorou em média 6 meses, e aí quando foi em maio do ano passado, a gente conseguiu uma aprovação por unanimidade no Consune de adoção de cotas na pós-graduação em todos os cursos de pós-graduação da UFG. Então, uma conquista, a Universidade Federal de Goiás foi a primeira, né, que fez esse tipo de procedimento, uma grande conquista, mas também um grande desafio. Por quê? Porque se agora eu tenho cotas em todos os meus cursos de pós-graduação, há que se criar políticas de acompanhamento, tanto para a gente evitar falhas no sistema, quanto para a gente acompanhar essa diversidade que agora passa a compor a pós-graduação na UFG. E os primeiros enfrentamentos, eles já aparecem. Foi criada uma resolução compondo uma comissão que se chama Comissão Permanente de Autodeclaração. Eu estou nessa comissão, o professor Jean também está nessa comissão, e um dos grandes objetivos, uma das grandes atribuições dessa comissão é acompanhar a aplicação dessa política de cotas na pós-graduação. Então, a gente já tem atuado sob demanda, né, havendo denúncia, essa comissão pode ser acionada para que ela faça o acompanhamento, para que a política de cotas na pós-graduação seja direcionada a quem é de direito, né, para que a gente possa evitar fraudes e para que, de fato, a universidade se constitua enquanto um espaço plural também na pós-graduação. Bom, já a gente também tem cursos específicos para populações como a população indígena. Queria que vocês também falassem um pouco mais sobre isso, que também poderia ser considerado uma ação afirmativa. Com certeza. A licenciatura intercultural acho que é um dos cursos mais destacados nesse sentido aqui na universidade. Atende diversos povos indígenas, tem um calendário diferenciado, um quadro de professores diferenciados também para acompanhamento desses estudantes, e tem sido um dos cursos mais exemplares, eu acho, dentro da esfera das graduações, das possibilidades que se abrem quando a gente associa ações afirmativas com cursos de graduação, né? Um curso que entenda as particularidades das realidades de determinado grupo, como no caso dos povos indígenas. Quer acrescentar, professora? E no caso da licenciatura intercultural indígena, é um exemplo muito bom para a gente pegar para pensar, porque quando a gente pensa ações afirmativas, a gente pensa assim, a pessoa beneficiária da ação afirmativa vai ganhar. Não, quem ganha é toda a coletividade, porque você tem que envolver professoras e professores num processo de ensino-aprendizagem totalmente novo e complexo. Então você ensina e aprende o tempo todo. A gestão, ela tem que se repensar, porque é grupo inteiro que se desloca, né, do seu lugar de origem para a universidade, e na época da troca são professores e professoras nossas que vão para lá também fazer essa troca. É uma oportunidade, na verdade, de você construir uma universidade a partir da troca de saberes efetivamente. E aí a gente sempre diz, quem ganha com tudo isso é todo mundo, né? Não é o beneficiário da ação afirmativa. A ação afirmativa, ela consegue modificar todo um quadro, modificar toda uma realidade. E a licenciatura intercultural indígena, da mesma forma que a Letras Libras, né, que tem vagas, cotas específicas para estudantes surdos, ela consegue provocar essa mudança concreta no nosso cotidiano que nos leva à transformação, à melhoria, à complexificação das nossas relações sociais. Ainda falando sobre esse tema, quais seriam as consequências, os impactos dessas políticas afirmativas que são realizadas dentro da universidade para a nossa comunidade, para Goiânia, para Goiás? Quais são os impactos delas para a vida geral da comunidade? Das comunidades, né? Sim. Eu acho que são impactos muito positivos e no que diz respeito ao desenvolvimento nacional, né? Os países que desenvolveram ações afirmativas tiveram esses resultados no campo econômico, no social, cultural, resultados positivos de avanços. Que não fazem essas políticas,
amargam aí, né, os prejuízos de não desenvolver sua própria sociedade. Agora, eu penso também o seguinte, né, que um dos impactos é transformar a administração da universidade. É muito bacana ver as ações afirmativas concretamente ocorrendo na universidade, mas isso exige que exista um preparo de toda a universidade para positivar essas presenças e positivar a administração e a gestão em relação a esses cursos e alunos, né? Então é preciso uma mudança de fato estrutural. A maior parte do tempo a gente trabalha muito mais com isso, né, Luciene? Assim, é uma mudança estrutural da universidade para conseguir dar conta dessas mudanças positivas que se repercutem na sociedade, né? É isso mesmo, e a própria concepção de impacto. Geralmente, quando você elabora uma política, você aguarda estudos sobre impacto, como se houvesse um grupo de privilegiados e privilegiadas que elaborasse a política e um outro grupo que recebe essa política. E para pensar a partir das ações afirmativas, não é bem isso que acontece. O que acontece, na verdade, são trocas que mudam as relações, né? Então, eu penso que ações afirmativas não impactam a sociedade porque a universidade é a sociedade, né? As professoras e professores que estão em sala de aula e que passam a receber na sua turma estudantes indígenas, estudantes quilombolas, estudantes LGBTs, estudantes rurais, né? Esse professor, essa professora tem que necessariamente rever o seu lugar no mundo para conseguir alcançar essa complexidade que está colocada diante dele ou dela. Então, a ação afirmativa demanda de toda uma coletividade uma leitura mais complexa das relações sociais, e política pública não passa mais a ser elaborada única e exclusivamente por quem aciona a caneta. Então, você tem que ter uma equipe de gestão preparada para receber estudantes de graduação, docentes, técnicos, comunidade externa que vai chegar para essa equipe e falar: olha, a nossa demanda é essa, vamos trabalhar juntos? É um grande desafio, na verdade, complexificar os espaços e ressignificar a própria gestão. Por isso é que a gente sempre diz que todo mundo aprende, né? Ok, a gente vai ter que ir para um intervalo já. Te dou a palavra no próximo bloco. Então a gente vai para o nosso intervalo e volta com mais discussão a respeito das ações afirmativas nas universidades brasileiras. Conexões de hoje chega ao último bloco e nós estamos recebendo o professor Jean Batista, que é coordenador de Inclusão e Permanência da Universidade Federal de Goiás, e também a professora Luciene Dias, novamente com a gente, que é coordenadora de Ações Afirmativas também da UFG. Bom, a gente falou muito sobre história e também a aplicação dessas políticas e das ações afirmativas, né, na universidade. Queria saber de vocês o que vocês acham que são os principais desafios de agora para frente, o que é preciso ainda evoluir nessas ações afirmativas e na inclusão cada vez maior dentro das universidades. Retomando o que a Luciene falava, né, que ações afirmativas afetam a sociedade e a universidade porque é o mesmo corpo. Né? E nesse sentido, eu acho que o maior desafio é conseguir encontrar a gestão participativa disso, porque a gente precisa chegar num ponto em que a política de ações afirmativas, de inclusão e permanência não sejam apenas deliberações administrativas para o restante seguir. Né? Hoje, por exemplo, no UFG Inclui, a gente já conseguiu chegar a uma gestão colaborativa em conjunto com algumas lideranças de comunidades e com os próprios estudantes, né, desenvolvendo uma série de projetos, uma série de ações, e hoje os estudantes do UFG Inclui são protagonistas do UFG Inclui, deliberam, decidem caminhos, participam de atividades relacionadas às decisões do programa. Mas ainda é colaborativo, não é exatamente participativo, né, que eu acredito que é o grande campo das ações afirmativas é quando a gente consegue fazer com que grupos minoritários estejam nos campos de decisão das políticas propriamente. Né? Eu penso que hoje, mais do que nunca, não se pode, dentro de uma universidade que se pretende plural,
dizer qualquer coisa, né? Porque as reações, elas vêm, mas elas vêm num formato participativo. Um professor em sala de aula hoje não pode ser mais racista impunemente, ele não pode ser mais machista impunemente. Não que ele vá ser rechaçado, mas é porque as pessoas começam a perceber que a grande saída é você criar isso que o professor Jean chama de gestão compartilhada. Eu acreditar que esse espaço é multirrepresentado e construir esse espaço na medida em que ele vai sendo construído, né? Hoje a gente tem uma complexidade que passa pela presença das populações negras, LGBT, pessoa com deficiência, passa por tudo isso, a população rural, né? As mulheres, mas amanhã vai chegando nova configuração, né? E a gente vai trabalhando essa nova configuração para que, de fato, a gestão seja construída nesse movimento. Ou seja, o segredo do caminho é o caminhar. É você acreditar que sendo discente, sendo docente, estando envolvida com um projeto de extensão, você tem condição de parar, sentar e conversar no mesmo horizonte com as pessoas que decidem a vida da universidade e propor, e decidir, e encaminhar, né? Efetivamente você... eu sempre gosto de falar, é você caminhar por novas cosmologias, é você acreditar que a troca de saberes chegou definitivamente na universidade, não que seja um modelo, mas é porque em função da diversidade que está colocada, o único caminho que a gente tem a seguir é pela troca de saberes e usar essa troca de saberes para construir nossas políticas dentro da própria universidade. E eu penso que a Universidade Federal de Goiás tem dado saltos qualitativos significativos nesse sentido, mas os desafios são imensos, porque não nos ensinam, né, a lidar com essa diversidade toda, com essa pluralidade toda. Então, cotidianamente, a gente vai enfrentando os desafios, lidando com uma estrutura de poder que ainda é engessada em toda a sociedade brasileira, não é só na UFG, mas tentando construir novas possibilidades de relações que, de fato, respeitem as especificidades que estão presentes na nossa universidade. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria me despedir. Muito obrigada, Jean, pela presença, pelos esclarecimentos. Obrigado. Obrigada também, professora Luciene. Muito obrigada. E só para reforçar a necessidade da gente se posicionar politicamente em todos os espaços que a gente ocupa, né? A televisão, quando ela se propõe a discutir esse tipo de questão, ela está ampliando a discussão. A gente está sempre tentando ampliar as discussões. Professora, eu queria, na verdade, que a senhora também deixasse o contato da Coordenadoria de Ações, como que as pessoas podem procurar para ter mais esclarecimentos, um auxílio se precisar também. A Coordenadoria de Ações Afirmativas funciona no piso térreo da reitoria. O nosso e-mail é caf.fg@gmail.com e o telefone institucional para contato é o 3521-1223. Certo. Obrigada novamente. Bom, Conexões de hoje está chegando ao fim, mas você também pode participar e continuar em contato com a gente pela internet. É só acessar o site da TV UFG, curtir a nossa página no Facebook ou então seguir a gente no Twitter. Além de tudo isso, você também pode enviar um e-mail com sugestões, críticas, perguntas e tudo mais que você quiser que a gente divulgue. Esse programa é uma produção em parceria com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também com a Rádio Universitária. Na próxima terça-feira nós estamos de volta, mas você, enquanto isso, pode assistir a todos os debates do Conexões no blog do programa. Eu te espero na próxima terça. Até lá!